Vamos iniciar esta formação falando acerca da comunicação. Abordaremos temas como a importância da comunicação, a comunicação não verbal e verbal, a importância da escuta ativa e a comunicação e postura ao balcão. A importância da comunicação no processo de venda. E por que falar de comunicação neste curso? Porque considero que a comunicação é a chave para o sucesso na aplicação das técnicas de vendas. Se não comunicarmos com eficiência, fazendo as perguntas certas e sabendo escutar verdadeiramente o nosso cliente, nunca vamos conseguir encontrar todas as suas necessidades e não o vamos satisfazer na totalidade. A comunicação é um processo que envolve a transferência de informação entre duas pessoas. Podemos comunicar de duas formas. De uma forma verbal, através da linguagem, ou não verbal, onde é o nosso corpo e postura que emite sinais de comunicação. É impossível não comunicar. E como é que comunicamos? O investigador americano Bert Whistle fez uma estimativa da proporção verbal e não verbal do comportamento e concluiu que até 55% da mensagem é transmitida via linguagem corporal. Ainda segundo o mesmo estudo, a voz é responsável por 38% da comunicação e as palavras apenas por 7%. A comunicação não verbal representa assim 93% da mensagem enviada. E o que é a comunicação não verbal? A comunicação não verbal é responsável pela primeira impressão de uma pessoa. É a comunicação que não é feita com sinais verbais de fala ou escrita. Temos como exemplo a postura, os gestos, expressões faciais, o toque, o sorriso, o olhar, a proximidade ao outro, a própria apresentação e as características da voz. Comecemos pelas expressões faciais. Qualquer pessoa em qualquer parte do planeta é capaz de reconhecer no rosto de outra pessoa as emoções elementares. O medo, surpresa, raiva, nojo, tristeza, angústia e alegria. Portanto, no atendimento ao balcão, cuidado com as expressões faciais, porque o utente consegue percepcionar verdadeiramente aquilo que estamos a pensar. Outra forma de comunicação não verbal é o olhar. Os nossos olhos são elementos-chave na comunicação. Olhar o cliente nos olhos mostra interesse, respeito, reconhece o consumidor assim que ele entra na farmácia e aumenta a confiança na comunicação. Diz-se que rir é contagiante e sorrir é comunicar. O sorriso tem muita força. Cria uma imagem positiva, aumenta o poder de persuasão numa comunicação, cria empatia com o nosso cliente. Mas atenção, esse sorriso tem de ser sempre espontâneo e sincero. Outro exemplo é a apresentação. Isto porque o nosso aspecto também fala. Temos que ter em atenção utilizar uma bata sempre limpa e cuidada e realmente é um verdadeiro desafio quando desempenhamos imensas tarefas de back-office na farmácia, onde temos que arrumar, carregar e limpar, mas é essencial ter este aspecto em consideração. E porquê? Porque a bata emite sinais ao nosso receptor que refletem limpeza, pureza, asepsia, profissionalismo e está associada à saúde. E por isso é que a utilizamos. Se ela estiver suja, vai emitir outro tipo de sinais que não vão favorecer o nosso profissionalismo e no inconsciente do nosso utente estamos a baixar a confiança que ele tem em nós. Pelo mesmo motivo, a bata deve estar sempre apertada e bem apertada, utilizando todos os botões, sem roupa impossibilitar o seu fecho na parte de cima ou só apertada com o botão na zona da cintura, como muitas vezes se verifica. Se isto acontecer, parece que estamos a utilizar a bata como adereço, em vez de a utilizar para emitir os tais sinais que falei há pouco, de profissionalismo e confiança ao nosso cliente. A maquilhagem, o cabelo e a roupa referem-se a aspectos também de apresentação. O rosto, o cabelo e a maneira como nos vestimos são o nosso cartão de visita. Eu não estou a tentar dizer que todas as mulheres devem andar maquilhadas, mas devem ter uma apresentação saudável e cuidada. Por outro lado, a utilização de uma bata faz com que muitos profissionais descurem a roupa que vestem. Utilizam calções, chinelos ou outro tipo de vestuário que não é muito apropriado, uma vez que ele continua a ser visível aos utentes. Mais uma vez, aquilo que pretendo
é que pensem que têm que ter estes aspectos todos em consideração, porque estamos a emitir constantemente sinais não verbais que podem estar a comprometer o nosso profissionalismo. Outra forma de comunicação não verbal é a proximidade ou proxémica. O que é proxémica? A proxémica refere-se ao posicionamento dos indivíduos enquanto comunicam. Isto porque a comunicação pode ser influenciada pelo grau de proximidade e por sinais não verbais, incluindo o toque, e varia muito consoante as diferentes culturas. Por exemplo, a distância pessoal para interagir com amigos deve estar compreendida entre os 45 cm e 1,20 m, e a distância social, ou seja, para interagir entre conhecidos, deve estar entre 1,20 m e 3,5 m. Isto porquê? Porque diferentes distâncias vão levar a diferentes tipos de intimidade. E é preciso ter muito cuidado com essa violação do espaço íntimo, até porque cada pessoa tem o seu espaço. Se umas aceitam o toque e a proximidade, outras podem ficar desconfortáveis e isso vai comprometer a nossa comunicação. No caso da farmácia, já temos o balcão que nos permite manter essa distância e que nos vai ajudar. No entanto, aquilo que se pede é que estejam atentos e que analisem até podem ir com cada tipo de pessoa. A voz também comunica, também chamada de paralinguagem. A sua projeção, entoação, velocidade com que falamos mudam muito a mensagem verbal que queremos comunicar. E podemos utilizar estas características para melhorar o nosso discurso e mostrar, por exemplo, mais segurança, mais assertividade ou até criar um sentimento de privacidade com o nosso cliente. Por fim, os gestos e a postura fazem também parte da comunicação não verbal. Se eu utilizar, por exemplo, uma postura mais ereta, consigo demonstrar mais confiança, mais determinação e vontade na mensagem que estou a passar. Por outro lado, se tiver gestos mais lentos, uma postura mais curvada, passo a mensagem de falta de vontade e dedicação ao meu cliente. É de evitar cruzar os braços ou as pernas, colocar as mãos dentro dos bolsos, esperar pelo consumidor em vez de ir ter com eles, escondendo-se atrás do balcão, ou manter a cabeça baixa sem manter o contacto visual com o consumidor. Isto porquê? Porque isto é visto como uma linguagem corporal negativa e esta linguagem corporal contradiz ou acaba por anular a mensagem que estamos a tentar transmitir. Outra situação que também é muito inconveniente são as conversas paralelas com os colegas, independentemente de estarmos ou não a falar de situações de trabalho. O que é que o meu cliente sente? Ele sente que eu deixo de lhe dar total atenção para estar a falar com os meus colegas e isto, obviamente, que vai comprometer a comunicação. Por isso, tenham muito cuidado com a linguagem não verbal, porque estamos sempre a comunicar e o nosso cliente consegue sentir isso. São um sentimento de interesse e preocupação genuínos é que se traduzem numa mensagem não verbal efetiva e condizente com a mensagem verbal que estamos a tentar passar. Falando um pouco agora acerca da comunicação verbal. Em relação à comunicação verbal, quero focar essencialmente a mudança da linguagem para uma linguagem mais positiva. Com foco na solução e não no problema, por exemplo, não temos este produto. Em vez de dizer isto, dizer eu não tenho agora este produto, mas consigo arranjar para logo à tarde, por exemplo. Ou então, não tenho este produto, mas temos um produto de outra marca que é igualmente inovador e que vai ajudá-lo ainda mais. Ter também uma comunicação afirmativa vai fazer-lhe muito bem e orientada para a ação e resultados. Vai começar hoje o tratamento e vai já notar resultados. Dando também uma direção e futuro, ou seja, fazer com que o nosso cliente sinta que quer voltar a ser visto. Quando vir cá da próxima vez, diz-me como se sentiu e avaliamos o resultado. Frases como: já não temos essa gama há muito tempo. Não tenho a certeza se há. Olha que não é bem assim. A sua pele é mesmo muito seca. Não deve utilizar este creme. São frases negativas que devem ser evitadas porque são frases que mostram falta de vontade e que podem até ser desagradáveis de ouvir por parte do cliente. Para que a pessoa sinta que nós verdadeiramente queremos ajudar e estamos disponíveis para dar todos os conselhos que forem necessários, devemos utilizar as mesmas frases, mas pela positiva. Por exemplo, se eu vos disser, não tenho a certeza se há no mercado, ou vos disser, eu vou já confirmar se consigo arranjar. Consegue-se realmente notar a diferença de atitude e disponibilidade para ajudar,
mesmo que eu não consiga arranjar o referido produto. Mas já consegui emitir para o meu cliente sinais de que eu estou com vontade de lhe arranjar o produto que ele está a necessitar. Com esta comunicação mais positiva, queremos, sobretudo, criar emoções positivas nos clientes e também em nós. Isto porque, enquanto profissionais de saúde, gostamos de nos sentir importantes, gostamos de ser reconhecidos e que os clientes gostem dos nossos conselhos. Por outro lado, em relação aos clientes, ao valorizarmos, estamos a criar-lhes imagens positivas, eles ficam mais predispostos para nos ouvir e ficam mais permeáveis para aceitar as nossas propostas ou sugestões. Dê mais cor à sua bata, investindo na relação com os consumidores, porque o que faz realmente a diferença são as pessoas. E na sua farmácia, ter uma atitude mais positiva pode marcar a diferença para a farmácia vizinha. Em resumo, vou tentar ilustrar alguns exemplos a ter em conta quando passamos uma mensagem. Olá, Sr. João, como está? Que bom vê-lo por cá. Mas, no entanto, ela está com uma atitude muito pouco receptiva, com um ar zangado. Sim, Dona Joana, estou a ouvi-la. O que é que sente? Estamos a olhar para o lado, sem dar grande importância, com os braços cruzados, de pouca receptividade para este meu cliente. Sim, Dona Ana, eu tenho o produto indicado para si. E de repente temos uma atitude de medo que fica espelhada na nossa cara e com uma postura mais encurvada e, portanto, não estamos a conseguir passar o ar de confiança que nós precisamos de passar para fazer com que a pessoa acredite em nós. Eu tenho a certeza que este é o melhor tratamento. E a postura está braços caídos, encurvada, com um ar triste e pouco motivado, sem convicção, não tem força na voz e, portanto, acabo por não conseguir passar o grau de confiança que eu preciso de passar numa situação como estas. Assim, ficou demonstrado que a mensagem verbal tem que estar sempre alinhada com a mensagem não verbal. Não vale a pena pensar que estão a comunicar verbalmente muito bem, quando depois demonstram no vosso corpo, nos gestos, no tom de voz, uma mensagem completamente diferente. Até porque já percebemos que 93% da mensagem comunicada é não verbal. Portanto, tudo começa na nossa atitude e vontade de estarmos motivados para ajudar o outro e desempenhar um bom papel enquanto profissionais de saúde. A escuta ativa é importante ser referida aqui porque é uma técnica de comunicação que nos ajuda a estar verdadeiramente alinhados com estas mensagens verbais e não verbais. Escuta ativa significa, tal como o nome indica, escutar ativamente o outro, em vez de o ouvir de uma forma passiva. Escutar é um processo ativo onde existe uma decisão consciente de escutar e entender verdadeiramente a mensagem que nos estão a tentar transmitir. Ouvir com todos os sentidos, porque só assim conseguimos demonstrar verdadeiro interesse por quem fala connosco e ir mostrando também sinais de escuta verbais e não verbais, como por exemplo anuir com a cabeça e fazer para que a pessoa sinta que estamos a ouvir o que ela nos está a tentar dizer. Esta técnica alerta-nos para a necessidade de escutar bem o cliente. Para quê? Para encontrar as suas necessidades. E esta é, na maioria das vezes, a maior falha. Nós não ouvimos os clientes e aquilo que eles têm para nos dizer. E por vezes eles estão-nos a dizer que precisam de algo e nós já estamos a pensar nas tarefas de back-office que ainda temos que realizar. Precisamos de estabelecer contacto visual com o cliente para entender todas as suas mensagens verbais e não verbais. O que é um desafio para os tempos de hoje, já que temos que estar sempre a olhar para o computador. Mas se não estivermos atentos a estas mensagens e nós já percebemos que temos que estar atentos às mensagens não verbais, vamos perder muita informação por parte do cliente. Por outro lado, precisamos de ir acompanhando a comunicação com sinais que indicam que estamos verdadeiramente lá. Sorrir, criar empatia, ir falando e tentando explicar. Sobretudo, precisamos de quê? De cuidar do nosso cliente com todos os sentidos e estarmos verdadeiramente presentes enquanto estamos naquele atendimento. A título de resumo, qual é a comunicação e postura ao balcão de uma farmácia? Sorrir e ter uma expressão facial simpática, estabelecer contacto visual,
E eu não estou a falar somente do contacto visual com o cliente que tenho à minha frente, mas com as pessoas que entram na farmácia e que precisam também de ser acolhidas. Ter gestos abertos e calorosos, de receptividade para com o meu cliente e uma distância apropriada, que vai, obviamente, diferir de pessoa para pessoa. Ter um posicionamento livre de barreiras, estando sempre ao nível do meu cliente e evitando ter barreiras entre nós. Ter um discurso variado e moderado, permitindo as pausas para que o meu cliente se possa manifestar. E ter um discurso também alinhado com o tipo de discurso que o meu cliente tem. E manter uma aparência profissional, sempre limpa e cuidada. Isto porquê? Para manter e para reforçar o meu profissionalismo e a confiança. Atrevo-me então a dizer que uma melhor comunicação leva a uma maior fidelização e uma melhor imagem da farmácia, traduzindo-se em resultados quantificáveis e que podem representar o maior sucesso da farmácia.